Olá, boa noite. Em agenda na Grande São Paulo, o presidente Lula reforça compromisso com a responsabilidade fiscal e diz que o país não vai quebrar. Polícia Federal entrega ao STF inquérito das joias que pede o indiciamento de Bolsonaro e de aliados do ex-presidente. E você vai ver também. 10 pessoas morrem, mais de 40 ficam feridas em acidente com ônibus de turismo no interior de São Paulo. Entre as vítimas, uma criança de 7 anos. Jovens negros, filhos de diplomatas, são alvo de ação truculenta de PMs no Rio de Janeiro. A família denuncia racismo e Itamaraty pede desculpas. Polícia Federal fecha a fábrica que produzia metade das notas falsas que circulam no Brasil. A quadrilha tinha o aval do PCC e fabricou mais de 30 milhões de reais. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um possível caso de racismo em Ipanema, na zona sul da cidade. PMs apontaram armas para 5 adolescentes, 3 deles negros, filhos de diplomatas, sem justificativa. A ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o grupo de adolescentes que tem entre 13 e 14 anos caminhando na calçada de uma rua em Ipanema, bairro de classe média alta da zona sul do Rio. Os meninos são surpreendidos por 2 policiais militares que desembarcam do carro e apontam as armas para eles. O grupo é revistado, mas nada é encontrado e os agentes vão embora. 3 dos meninos abordados pelos policiais são filhos de diplomatas do Canadá, na América do Norte, e de Gabão e Burkina Faso, na África. Todos moram em Brasília e vieram ao Rio com um amigo, também da capital federal, para passar 5 dias de férias. As famílias acreditam que a abordagem truculenta só aconteceu por causa da cor da pele dos rapazes. Não tinha nenhuma questão que justificasse essa abordagem, né, dessa forma. Então, assim, só me resta pensar que é uma questão racial mesmo. Não tem outro. Eram 3 negros, né? E 2 brancos. Rayana conta que na hora eles não entenderam o que estava acontecendo e por isso tiveram dificuldade para obedecer os policiais. Os amigos dele não falam muito bem português, não estavam entendendo a situação. Então, eles não respondiam, né, aos comandos do policial direito. E aí isso foi agravando um pouco mais, né? O policial foi forçando ainda mais a abordagem. E aí, sempre com a arma na cabeça, né, fazendo a revista deles de uma forma assim bem violenta, pedindo para ver as partes íntimas, puxando calção. Hoje, os adolescentes receberam a visita de representantes da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio. O Ministério das Relações Exteriores também informou que entregou aos embaixadores de Gabão, Burkina Faso e Canadá um pedido formal de desculpas. O Itamaraty anunciou ainda que vai acionar o governo do Rio, solicitando uma apuração rigorosa e responsabilização dos policiais envolvidos no caso. A PM já recolheu as câmeras corporais que eles usavam para analisar as imagens. A Delegacia de Atendimento ao Turista investiga o caso, com apoio da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Testemunhas já começaram a ser ouvidas. Em São Paulo, a Polícia Federal prendeu uma quadrilha que imprimia e vendia cédulas falsas. O grupo seria responsável por cerca de 50% das notas falsas em circulação por todo o país. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o repórter Giovanni César, né, Giovanni? Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Augusto. Os 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Itanhaém, no litoral sul aqui do estado de São Paulo. Lá no local, os chefes da quadrilha estavam nesse local e acabaram presos. Segundo a Polícia Federal, essa organização criminosa é responsável por 50% das notas falsas em circulação no país. A qualidade desse material chamou a atenção dos policiais militares que chegaram a classificar a quadrilha como, abre aspas, muito bem preparada, fecha aspas. A investigação descobriu também que essa fábrica de notas falsas mudava de lugar várias vezes para driblar a investigação. A quadrilha agia há pelo menos 5 anos e teria sido responsável por colocar em circulação em torno de 30 milhões de reais. Os policiais informaram também
que no local, durante essa operação, foram apreendidos 10 milhões de reais em notas falsas. Voltamos com vocês na redação. Obrigado, Giovanni. A Polícia Civil de São Paulo recuperou 2 de 5 baldes de materiais radioativos que foram furtados na madrugada da última segunda-feira na zona leste da capital paulista. Na manhã de hoje, o governo federal emitiu um alerta sobre a carga de material radioativo que estava desaparecida. As fontes estão em embalagens de chumbo para evitar a contaminação, mas a manipulação inadequada deste material pode causar danos graves à saúde. A orientação é que, caso a carga seja encontrada, a população comunique a Comissão Nacional de Energia Nuclear ou a polícia. A Justiça de São Paulo arquivou o segundo inquérito contra as responsáveis pela escola particular Colmeia Mágica. A Polícia Civil não comprovou as denúncias de torturas, maus tratos e castigos que foram cometidos contra os alunos. Ao longo do inquérito, a polícia identificou as 37 vítimas de agressões desde 2009, mas não apresentou fotos, vídeos ou laudos que comprovassem essas denúncias. A proprietária da escola, uma coordenadora e uma funcionária já foram condenadas pelos mesmos crimes cometidos entre 2021 e 2022. Neste inquérito, a Justiça concluiu que existiam provas de torturas, maus tratos e castigos contra 9 alunos. As donas da escola continuam presas. A funcionária está em regime semiaberto. 10 pessoas morreram e 42 ficaram feridas num gravíssimo acidente com um ônibus de turismo na rodovia SP-127, em Itapetininga, no interior de São Paulo. Quase todos os mortos são da mesma família. O ônibus que transportava as vítimas teria tido problemas mecânicos. O acidente aconteceu no início da madrugada de hoje. O ônibus, com 52 passageiros, saiu de Itapeva, no interior do estado, com destino à Aparecida do Norte. Quando passava por Itapetininga, o motorista, que alegou problemas mecânicos, perdeu o controle e bateu no pilar de um viaduto. 10 pessoas, incluindo uma criança de 7 anos, morreram na hora. Outras 42 ficaram feridas. Muitas foram resgatadas em meio às ferragens. Segundo ele, a direção do ônibus travou e por isso ele acabou se chocando aí contra o viaduto. Pelo que a gente fiscalizou até o momento, nada de irregular foi constatado, tá? É que o ônibus agora está com avarias em decorrência do sinistro, né? Mas até o momento nada de irregular com relação à manutenção também foi constatado. A maioria das vítimas foi transferida para este hospital, que fica na região central de Itapetininga. Inclusive o motorista do ônibus, que sofreu ferimentos leves. O pai, a mãe e primos do Juraci estavam no ônibus, mas não se feriram com gravidade. O pai dele, inclusive, entrou em contato pedindo socorro logo após o acidente. Diz que foi um momento de pânico, né? Eu não sei se perdeu o controle, entrou naquele valo lá e bateu, mas disse que foi bem complicado. A Prefeitura de Itapeva lamentou o acidente e se solidarizou com as famílias das vítimas. Já a Prefeitura de Ribeirão Branco, cidade vizinha, decretou luto oficial e informou estar em contato para auxiliar familiares e sobreviventes. A empresa proprietária do ônibus lamentou o acidente e informou que o veículo fretado pelos ocupantes estava regularizado. O motorista fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. A Polícia Civil de Itapetininga deve ouvir as pessoas envolvidas para identificar as causas do acidente. Oitiva dos passageiros, oitiva das vítimas e vinda dos laudos periciais. Juntando essas duas informações, o inquérito estará concluído. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo convocou doadores de sangue para ajudar as vítimas deste acidente. Para fazer a doação, basta comparecer ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba entre 7 horas da manhã e 12h30. O atendimento pode ser feito também, além de por ordem de chegada, o agendamento pode ser feito através do aplicativo Colsan. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a farmacêutica Libes deverá pagar R$600 mil de indenização aos filhos do jornalista Ricardo Boechat pelo acidente aéreo em fevereiro de 2019. A empresa havia contratado o jornalista para uma palestra em Campinas e, ao retornar para São Paulo, o helicóptero em que Boechat estava caiu sobre um caminhão no Rodoanel, próximo à rodovia Anhanguera, em São Paulo. Ricardo Boechat e o piloto morreram no acidente. Ainda cabe recurso do Superior Tribunal de Justiça. Um estudo realizado por pesquisadores pernambucanos identificou uma quantidade alarmante de microplásticos
Nas águas do litoral do estado, foram encontradas mais de 1.400 partículas na região, a maior parte material de pesca. Um problema que pode ter impacto direto na saúde humana. A pesquisa foi feita pelo Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação, o IAT. Segundo os estudiosos, a quantidade de microplásticos achados nas praias de Pernambuco é enorme. Os pesquisadores encontraram mais de 1.400 partículas nas amostras analisadas, equivalente a 300 fragmentos em cada 200 ml de sedimentos. A praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, apresentou a maior quantidade de resíduos. Dentre as 4 praias estudadas, o Paiva ele apresentou maior quantitativo por ser mais próximo da região metropolitana do Recife, que é onde tem uma concentração maior de pessoas e automaticamente mais descarte inadequado. Os microplásticos são pequenas partículas de objetos feitos de plástico, fruto da degradação do material. No mar, podem ser ingeridos por animais e chegar até o organismo humano. Já foi detectado microplástico na placenta humana, no leite materno, na corrente sanguínea, em placas, em áreas arteriais de corpos humanos. Mostra que esse é um problema que não é um problema atual, é um problema que já vem acontecendo há algum tempo. A pesquisa identificou também que 63% do material encontrado foi o nylon azul, usado nas redes de pesca, e a contaminação gera uma reação em cadeia. Um peixe, uma tartaruga que fosse alimentar de uma espécie específica, ele vai estar se autocontaminando. E quem for se alimentar desse peixe que já está contaminado vai se contaminar mais ainda. E automaticamente vai parar na nossa alimentação. Para o coordenador do grupo, a pesquisa sobre os microplásticos é essencial, porque aponta uma necessidade de mudança urgente de comportamento social. É provocado por todo esse conjunto de sociedade, de uma comunidade, de uma cidade, como nós vemos, mas ele volta, como a Jéssica falou anteriormente, para as pessoas também. Então todos terminam sendo prejudicados. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, mostra o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, à frente da disputa pela prefeitura da cidade. Segundo o levantamento, o atual prefeito Eduardo Paes, do PSD, tem 53% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o pré-candidato Tarcísio Mota, do PSOL, com 9%. O delegado Ramagem, do PL, tem 7%. Juliette Pantoja, do União Popular, e Ciro Garcia, do PSTU, ficaram com 3% das intenções de voto. Seguidos de Rodrigo Amorim, União Brasil, e Marcelo Queiroz, do PP, com 2% cada. Dani Balbi, do PCdoB, teve 1% das intenções de voto. Carol Esponza, do Novo, teve menos de 1%. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 14% e 5% não souberam responder. No Rio de Janeiro, a pesquisa ouviu 840 pessoas de 16 anos ou mais de forma presencial entre os dias 2 e 4 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. As ruas de Canoas, no Rio Grande do Sul, continuam cheias de lixo. O maior aterro temporário da cidade recebe o que sobrou das centenas de casas perdidas na enchente. Do alto é possível ver a dimensão da destruição. Eletrodomésticos, móveis e brinquedos se transformaram em uma grande pilha de entulhos, emaranhados de histórias que se perderam em questão de dias. Esses entulhos aqui que estão colocados, eles vão trazer problema aqui para os moradores, né? Daqui a pouco começa a se criar ratos, todos os animais aqui, trazer muitas doenças. O estacionamento do Parque Eduardo Gomes agora serve como aterro temporário para os descartes. O Valdemir costumava frequentar o local aos finais de semana com a família. Agora, o lazer precisou ser suspenso. A gente estacionava os automóveis aqui, né? Eu e minha esposa, né? Tirávamos os nossos animais, nós temos 3 cachorros, né? E passeávamos aqui no parque, tomávamos um chimarrão, né? Aos finais de semana, quando tinha alguma prova, a gente assistia. Desde o dia 20 de maio, mais de 177 mil metros quadrados de lixo foram recolhidos aqui em Canoas. De acordo com a prefeitura do município, os resíduos devem ser transportados para Gravataí. Para este ambientalista, o local provisório não é o ideal. Então as pessoas vêm aqui, as pessoas catam, as pessoas jogam lixo, as pessoas jogam corpo de bicho morto, as pessoas vêm catar, as pessoas andam ali por cima, as pessoas caem, se machucam. Então aqui está
tem uma possibilidade de tudo acontecer. Então, além de que isso não deveria estar aqui, deveria ter no mínimo um carro da Guarda Municipal guarnecendo esse espaço para o pessoal não tocar fogo, porque numa dessas tem uma área gigantesca que pode ser inflamada, as pessoas veem que tocam fogo e quem vai apagar esse fogo? Mesmo após 2 meses, ruas seguem tomadas por pilhas e mais pilhas de lixo. Em muitos pontos, pedestres e carros precisam fazer malabarismos para acessar. Previsão do tempo, vamos saber como é que fica em todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. E o fim de semana, como é que vai ser? Vamos lá, boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Olá. Boa noite para você que está em casa. Olha, uma frente fria de origem polar vai ser responsável pela queda nas temperaturas durante o fim de semana e isso deve durar até semana que vem. Aqui nesse mapa a gente consegue ter uma ideia o que vai acontecer. Olha só, entre o sul do Paraná e o Rio Grande do Sul, o frio deve ser intenso no fim de semana. Entre o oeste do Mato Grosso do Sul e o litoral de São Paulo, a temperatura fica abaixo da média. Agora, entre Rondônia e o Rio de Janeiro, a gente percebe apenas queda nas temperaturas. Só que além dessa mudança no clima, também tem previsão de chuva no Paraná, em Santa Catarina e em partes do Rio Grande do Sul. Também no litoral nordestino deve chover, como a gente vê aqui no mapa. Também tem previsão de chuva em boa parte da região norte, com destaque para Roraima. Agora, São Paulo começa o dia com bastante nebulosidade, o sol aparece entre as nuvens e a máxima pode chegar aos 24 graus amanhã, 27 graus no domingo e cai para 23 graus na segunda-feira por causa da frente fria. No Rio de Janeiro, céu com bastante nebulosidade, só que com os termômetros na casa dos 24 graus amanhã, 28 no domingo com previsão de chuva e 25 graus na segunda-feira. No restante do país, o tempo fica abafado. Olha, é o caso da região norte, 35 graus em Manaus. No centro-oeste, 36 graus em Cuiabá. Bom fim de semana para todo mundo. Gabi, Augusto. Obrigada, Igor. Boa noite. Você também, Igor. Depois de anos de estudos, os cientistas finalmente descobriram por que algumas pessoas não são infectadas pelo coronavírus. O trabalho detectou que parte da população consegue desenvolver uma resposta imune já no nariz, o que impede que o vírus entre no organismo e infecte a pessoa. O estudo também foi o primeiro a infectar participantes saudáveis de propósito para conseguir avaliar a ação da Covid-19. Todos tiveram apenas sintomas leves. Um novo estudo identificou que o nível de nicotina presente no organismo de quem fuma cigarros eletrônicos pode ser até 6 vezes maior em comparação aos fumantes do cigarro tradicional. No Brasil, 7 em cada 10 consumidores dos vapes têm entre 15 e 24 anos. Um equipamento eletrônico que se popularizou entre os mais jovens e está ao alcance das mãos. Há um ano, o uso do cigarro eletrônico deixou de ser casual e passou a estar presente na rotina da Alexandra. Várias essências, né? Vários sabores diferentes. Então aí chama mais atenção ainda porque sabores diferentes e são muito bons, né? Os sabores são bons, então. Supostos atrativos que disfarçam os perigos para a saúde. O vape é uma ilusão criada pela indústria do tabaco para introduzir os jovens e os adolescentes ao hábito de fumar. Levar esses jovens ao vício no tabaco, na nicotina. Achar que você começar a fumar o vape, vai fumar só o vape, é uma ilusão, porque muitas vezes se começa dessa forma e rapidamente já está se fumando o cigarro tradicional. Uma pesquisa da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo identificou que o nível de nicotina no organismo de fumantes do cigarro eletrônico é de 3 a 6 vezes maior, se comparado aos fumantes de cigarro comum. Essa pesquisa é interessante porque está indo às ruas, vendo na vida real como um usuário, né, que está usando produtos, jovens, muitos adolescentes, outros estão percebendo isso e qual é a dimensão realmente da dependência à nicotina nessas pessoas. O número de fumantes cresceu 600% nas Américas, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde. Especialistas reforçam que, mesmo com a proibição de venda no Brasil, o país pode ter uma nova geração de viciados em nicotina. A gente vinha com o número de fumantes caindo vertiginosamente. O eletrônico nada mais é que um cigarro de roupa nova, mas com características até, eu diria que em termos de dependência, pior, ele foi aperfeiçoado. A dependência é muito maior, muito mais rápida, muito mais intensa. O primeiro passo que nós temos que dar é entender que fumar
cigarro tradicional ou cigarro eletrônico é uma doença, é uma dependência química e que tem tratamento. A Alexandra conhece os riscos e planeja parar de usar os dispositivos. Qualquer hora eu vou parar mesmo porque eu sei que é muito prejudicial. Menos invasivo e com menor custo, o número de transplantes capilares mais que dobrou nos últimos 10 anos no Brasil. Popular entre os homens, o procedimento ainda é pouco procurado pelas mulheres. Hábitos comuns do dia a dia que contribuem com a calvície. A pessoa não dorme direito, não se alimenta direito, né? Isso faz com que a pessoa aumente a queda de cabelo também, que isso gera uma certa ansiedade, um estresse, né? E o cabelinho ele é muito sensível, né? O cabelo passa a cair mais, né? O uso de medicações ansiolíticas, né? Medicamentos anabolizantes, né? Algumas pré-treinos, algumas substâncias podem ser um gatilho para quem já tinha uma certa propensão, né? A calvície é um problema que afeta 42 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. O transplante capilar tem sido cada vez mais procurado para se resolver esse problema, mas de acordo com os especialistas, as mulheres são as que mais resistem ao procedimento. O levantamento mais recente da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar aponta que em 10 anos o transplante de cabelos aumentou em 150%. Das cirurgias, 87% foram realizadas em homens, enquanto as mulheres respondem por 13%. Hoje as mulheres conseguem cobrir mais o cabelo, né, mais do que os homens. Por outro lado, o homem pode raspar a cabeça e se vê meio que com uma certa liberdade, né, para não necessitar do procedimento cirúrgico. A procura masculina é maior por conta dessa recuperação, né, que o homem não tem como esconder tanto quanto a mulher, né? Para atender o pedido da mulher, o seu Ayrton resolveu fazer o transplante aos 77 anos. Anestesiado, não senti nada, né? Agora, na primeira noite, porque a gente não pode dormir direito, porque de onde tira, onde encosta o pescoço, de onde tira os cabelos, né? Então a gente não pode, tem que dormir quase sentado, com aqueles travesseirozinhos de viagem que circula, de incê, que circula o pescoço, mas passou isso aí, pronto, aí só foi coisa boa, sabe? O novo visual agradou a esposa. Ela elogia sempre, sabe? Ela está dizendo que foi muito bom, que eu estou com uma aparência mais jovial, sabe? Eu até percebo que ela está mais cuidadosa comigo, sabe? Porque eu estou mais, segundo ela, mais rejuvenescido. A Polícia Federal entregou ao Supremo Tribunal Federal o pedido de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 11 pessoas investigadas no caso das joias. O relatório afirma que Bolsonaro praticou 3 crimes. O relatório final da investigação será enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no STF. Depois de analisados, os pedidos de indiciamento serão encaminhados por Moraes à Procuradoria-Geral da República. Há uma expectativa de que a PGR possa pedir mais tempo para analisar o caso e a decisão sobre a denúncia contra Bolsonaro e mais 11 aliados fique para depois das eleições. A Polícia Federal apontou indícios de 3 crimes. Bolsonaro é acusado de peculato, que é a apropriação indevida dos bens públicos, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os outros 11 investigados foram todos indiciados por associação criminosa, 7 por peculato e 9 por lavagem de dinheiro. A investigação apontou que o ex-presidente e seus assessores se apropriaram indevidamente de joias com valores milionários recebidas por Bolsonaro como presentes do governo da Arábia Saudita. Entre os outros indiciados estão o ex-ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, o pai dele, general Mauro César Lorena Cid, e os advogados Frederico Assef e Fábio Weingarten. Nas redes sociais, o ex-presidente Bolsonaro replicou uma publicação dizendo que há uma tentativa de inviabilizá-lo politicamente. Fábio Weingarten disse que não há provas contra ele. O advogado Frederico Assef negou ter recebido ordens de Jair Bolsonaro para comprar de volta um dos relógios Rolex vendidos nos Estados Unidos e disse que agiu de forma espontânea. As defesas de Bento Albuquerque, de Mauro Cid e do general Mauro César Cid não se manifestaram.
Após receber o inquérito, a Procuradoria-Geral da República terá 15 dias para decidir se quer mais investigações, se arquiva o caso ou se apresenta a denúncia. Havendo a denúncia, haverá o início da persecução penal, o início do processo penal, e daí essas pessoas terão direito de defesa, serão ouvidas em juízo durante a audiência, poderão ouvir testemunhas e ao final serão julgadas, podendo ser condenadas ou absolvidas. Isso, né, claro, se houver um processo. O cantor Sérgio Reis e o deputado federal Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, estão entre os 3 indiciados pela Polícia Federal por convocar nas redes sociais os manifestantes para a prática de atos antidemocráticos durante o feriado de 7 de setembro de 2021 em Brasília. O relatório final da investigação, que veio a público hoje, foi entregue ao Supremo Tribunal Federal em abril deste ano. Mas, desde maio, aguardava a análise da Procuradoria-Geral da República, que pode oferecer denúncia formal contra os acusados. Nós não conseguimos contato com a defesa de Sérgio Reis. Já o deputado Zé Trovão nega que tenha incitado os atos antidemocráticos. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, aponta empate técnico entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o levantamento, o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, tem 24%. Já Guilherme Boulos, do PSOL, tem 23% das intenções de voto. Os dois estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, aparece em terceiro lugar com 11%, seguido de Pablo Marçal, do PRTB, que tem 10% das intenções de voto. A deputada Tabata Amaral, do PSB, ficou com 7% do eleitorado e Marina Helena, do Novo, com 5%. O deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, foi a escolha de 3% dos entrevistados. Altino, do PSTU, Ricardo Senesi, do Unidade Popular, João Pimenta, do PCO e Fernando Fontauzzi aparecem com 1%. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 10% e 3% não souberam responder. A pesquisa ouviu 1.092 pessoas de 16 anos ou mais de forma presencial em São Paulo nos dias 2, 3 e 4 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E outra pesquisa Datafolha mostra o atual prefeito de Recife, João Campos, liderando a corrida para a prefeitura nas eleições deste ano. Segundo o levantamento, o atual prefeito João Campos, do PSB, tem 75% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o pré-candidato Daniel Coelho, do PSD, com 7%. Gilson Machado vem em terceiro lugar com 6%. 3% dos entrevistados disseram que votariam em Dani Portela, do PSOL. Técio Teles, do Partido Novo, e Simone Fontana, do PSTU, tiveram 1% das intenções de voto. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 5%. 2% não souberam responder. No Recife, a pesquisa ouviu 616 pessoas de 16 anos ou mais de forma presencial entre os dias 2 e 4 de julho. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos falar de um orgulho para os mineiros. A tradição de produzir queijo de forma artesanal em Minas Gerais pode se tornar patrimônio imaterial da humanidade. Pois é, Augusto. Olha só, a candidatura, pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Queijo canastra do Cerro do Cerrado. Os apreciadores não se cansam de elogiar. Eu não abro mão de um bom queijo mineiro e sempre a gente tem um consumo muito alto dessa maravilhosa iguaria. O reconhecimento vem de outros países também. Cada vez mais, o queijo Minas artesanal tem recebido premiações internacionais. O queijo Minas artesanal ele é um queijo de leite cru, de vaca, massa crua e prensado à mão e maturado em prateleira de madeira, né? Então ele é um dos poucos queijos, brasileiros artesanais já reconhecidos, pelo seu modo de fazer
artesanal, mantendo essa identidade muito antiga, né? E é exatamente o jeitinho mineiro de fazer essa delícia que pode ganhar reconhecimento mundial e se tornar patrimônio cultural imaterial da humanidade. O pedido de candidatura é analisado pela Unesco há 3 meses. O objetivo é preservar técnicas e conhecimentos desenvolvidos por pequenos produtores de queijo nos últimos 300 anos. Nesta semana, a Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Minas Gerais promoveu uma ação cultural na França. Queijos de diferentes regiões do estado ganharam destaque na Embaixada do Brasil em Paris. O queijo só é único porque tem pessoas que produzem o queijo. Então tem pessoas que produzem o queijo de uma determinada maneira e que vai influenciar o resultado final. Em Minas, o queijo artesanal conquistou o título de Patrimônio Cultural Imaterial em 2002. 6 anos depois, o reconhecimento veio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A chancela da Unesco, nesse título de Patrimônio Mundial, vai ajudar a que cada vez mais esse queijo tenha mais difusão, mais divulgação pelo mundo afora. A decisão da Unesco vai ser divulgada em dezembro no Paraguai. No que depender da opinião popular, o título de Patrimônio da Humanidade é só uma questão de tempo. O queijo mineiro é sensacional, porque eu sou mineira, cara. Não vive sem queijo? Não, mas nem morta. Tem como? Não. Mineiro sem queijo não existe, nem sem queijo, nem sem pão de queijo. O Instituto Datafolha também divulgou pesquisas sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte. O levantamento mostra o pré-candidato Mauro Tramonte, do Republicanos, à frente, com 19% das intenções de voto. João Leite, do PSDB, aparece em segundo lugar, com 12%. Os números indicam um empate técnico na liderança entre Tramonte e Leite, já que a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Duda Salabert, do PDT, aparece com 10%, seguida de Rogério Correia, do PT, e Carlos Viana, do Podemos, ambos com 8% cada. O pré-candidato do PL, Bruno Engler, tem 7%. O atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman, do PSD, foi a escolha de 6% dos entrevistados. Em seguida aparece Gabriel Azevedo, do MDB, com 4%, Indira Xavier, do União Popular, e Luísa Barreto, do Novo, com 1%. Wanderson Rocha, do PSTU, ficou com menos de 1% das intenções de voto. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 13% e 9% não souberam responder. Em Belo Horizonte, a pesquisa ouviu 616 pessoas de 16 anos ou mais de forma presencial nos dias 2, 3 e 4 de julho. Deputados federais são pressionados por vários setores para fazer mudanças no projeto de lei que define as normas específicas para a reforma tributária. A Câmara dos Deputados vai tentar votar a proposta na próxima semana. Os deputados têm pressa para votar o projeto por causa do recesso parlamentar, marcado para o próximo dia 18. O texto elaborado pelo grupo de trabalho foi apresentado nesta quinta, mas desagradou alguns setores. Um deles é o da Zona Franca de Manaus. A reforma promulgada no ano passado mantém incentivos fiscais oferecidos a empresas da região. No entanto, parlamentares amazonenses alegam que o texto tem brechas que podem causar insegurança jurídica. Vamos fazer várias reuniões na segunda-feira. A bancada do Estado do Amazonas está toda comprometida com esta ação e todo mundo mobilizado no sentido de conversar com os membros. Eu mesmo já tenho agenda com o nosso representante no GT, deputado Moses. O setor frigorífico ainda quer a inclusão das carnes na cesta básica. E isso significa a isenção de impostos federais ao produto. O grupo de trabalho recusou a proposta com o argumento de que a inclusão pode provocar aumento da alíquota geral, que está prevista para 26,5%. Os economistas concordam. Se o preço, por exemplo, de uma carne de segunda, como a 100, encostar no preço médio de um lombo, de um próprio pernil, sem dúvida nenhuma, quem vai sofrer com isso são os criadores de suíno. Já a população pensa diferente. Eu vejo o impacto que tem para uma mãe e para um pai não poder proporcionar que seus filhos estejam comendo um pedaço de carne. Seria muito bom, né? Porque está muito caro, né? Carne, né? Os produtores de carros elétricos também estão insatisfeitos depois que o grupo de trabalho cedeu à pressão da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que alegou prejuízos para a produção nacional.
Segundo a Anfávia, no primeiro semestre deste ano, as exportações de carro caíram 28%, enquanto as importações subiram 38%. Boa parte das compras foi de carros elétricos, que apesar de poluir menos, foram incluídos pelo grupo de trabalho na lista de produtos nocivos, que pagam imposto com a tarifa mais alta. Por outro lado, os caminhões movidos a diesel deixaram a lista, depois da pressão feita pelas transportadoras de cargas. O Brasil, ou felizmente ou infelizmente, é 85% rodoviário. Eu não quero e não posso aumentar o custo de frete, porque se aumentar o custo de frete, chega na mesa do povo brasileiro, do povo mais pobre. Chega no arroz, chega no feijão, chega nos alimentos, então eu não posso fazer isso. A votação do projeto que regulamenta a reforma tributária está prevista para a próxima quarta-feira. A expectativa é que até lá a pressão sobre os parlamentares aumente. Os membros do grupo de trabalho dizem que esse tipo de lobby faz parte do processo. Isso é completamente natural no regime democrático. Houve e vai haver até a votação. E é isso que a gente precisa conversar, discutir de uma forma transparente, de uma forma clara. Eu sou a favor, inclusive, da legalização do lobby, para que cada deputado possa se manifestar, o que ele é a favor ou contra. Independente disso, vocês tenham clareza com relação à posição de cada um. Certamente tem setores que vão querer sempre ter um ponto, mas o fundamental é o consenso político que saia do Congresso Nacional. Aprovar a regulamentação é anos-luz melhor do que a balbúrdia tributária que nós temos hoje. Depois de uma semana de altas, o dólar fechou essa sexta-feira em queda e terminou o dia cotado a R$ 5,46, uma redução de 0,46%. O presidente Lula disse que tem responsabilidade fiscal e que o Brasil não vai quebrar. Ele cumpriu a agenda na Grande São Paulo, onde visitou obras de uma unidade escolar e inaugurou mais um prédio da Universidade Federal de São Paulo. Pela manhã, o presidente Lula participou da cerimônia de inauguração do novo edifício acadêmico e administrativo da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, no campus Osasco da Universidade Federal de São Paulo. Um investimento aproximado de R$ 102 milhões do governo federal na obra. O espaço, com salas de aula, auditórios, laboratórios e restaurante, tem capacidade de atender 1.400 alunos. Para isso, devem ser contratados 55 técnicos e 150 docentes. Também participaram do evento os ministros da Educação, Camilo Santana, da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Durante o discurso, Lula criticou os governos anteriores pela falta de investimentos no ensino público do país e se disse obcecado pela educação porque não teve formação universitária. Ele afirmou que o papel do Estado é garantir a todos a mesma oportunidade, independentemente de classe social. Esse país achava que pobre trabalhador tem que trabalhar. Quem tem que estudar foi o filho do rico que vão para Londres, para Chicago, para Paris, para Madrid, para Coimbra. E nós queremos é que uma filha de uma empregada doméstica possa ser médica, possa ser dentista, possa ser engenheira. É isso que nós queremos. Lula também rebateu críticas sobre a política econômica do país. Nos últimos dias, o governo tem sido pressionado por setores do mercado a anunciar medidas concretas de redução dos gastos públicos para cumprir com a meta de déficit zero. Não adianta falar de responsabilidade fiscal, porque se tem uma coisa que eu aprendi que eu não Lindu, foi responsabilidade fiscal. Cuidar do meu pagamento, cuidar do meu salário, cuidar da minha família. E hoje a minha família é o Brasil. E só vai dar certo se a economia estiver arrumada. Só vai dar certo se a economia estiver arrumada. Se a gente fizer como aquela pessoa que joga dinheiro fora por causa do cartão de crédito, a economia vai quebrar. E no meu governo não vai quebrar, porque nós temos responsabilidade de cuidar desse país. Lula ainda rebateu comparações ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticado pela idade e ao mau desempenho em debate contra Donald Trump. Quem achar que o Lulinha está cansado, pergunte para a Jancha. Pergunte para a Jancha. Ela é testemunha ocular. Quando eu falo que eu tenho 70 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, eu estou falando com conhecimento de causa. À tarde, Lula visitou as obras do primeiro Centro Educacional Unificado de Diadema.
O governo investiu cerca de 90 milhões de reais no novo CEL, que deve inaugurar até o fim do ano. A unidade de 25 mil metros quadrados conta com 3 edifícios com capacidade para atender 1.800 estudantes. No último compromisso com a participação de prefeitos antes das eleições, o presidente falou sobre o apoio do governo federal aos municípios para combater o analfabetismo no país. Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite. Boa noite e bom final de semana.